E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Mike Marcel Trentini, eu sou estudante de Ciência da Computação da Unijuí e esse vídeo é para a gente falar um pouco sobre algoritmos de ordenação, mais especificamente de ordenação por seleção. Então vamos lá. Ordenação por seleção. Quais são as características desse algoritmo em si? A ordenação por seleção em si, do inglês selection sort, ele nada mais é do que um algoritmo de ordenação de conjuntos ou listas utilizado para colocar uma sequência de dados em uma certa ordem. Então, basicamente, ele vai pegar uma coleção de dados, de informações que tu tem dentro de um vetor ou de uma lista e vai ordenar ele, tanto ordem crescente, ordem decrescente, etc. Esse algoritmo em si é relativamente simples, ele é muito fácil de ser implementado e de ser entendido. Tá? Ele é ideal para listas pequenas, então de volume de pequeno de informações, e um exemplo então de ordenação seria então a ordem crescente e a ordem decrescente. Como funciona o algoritmo do selection sort? Ele tem como ideia, então, basicamente, passar sempre o menor valor do vetor para a posição atual, partindo sempre da primeira. Ou, em alguns casos, o algoritmo pode partir da última até a primeira posição. Então, depende da implementação que for feita. O algoritmo trabalha efetuando a troca de posição dos valores em questão, seguindo essa regra 1. Tá? E os valores serão ajustados conforme as regras, de forma sucessiva até os últimos dois elementos. Então, como é que esse algoritmo funciona? Ele começa, então, nesse caso, na primeira posição do vetor, ele vai pegar o valor que tem naquela posição e a partir dele ele vai ler da próxima posição em sequência até a última, procurando se existe algum valor menor do que ele. Se existir um valor menor do que o atual, ele vai simplesmente trocar os dois de posição. Tá? Então ele vai pegar o valor que eu tenho na posição atual, colocar na posição onde está o valor menor e aqui ele vai puxar para a atual. Aqui então nesse diagrama a gente pode ter uma ideia melhor, entender um pouco melhor. Então a gente começa na posição inicial com o vetor dessa forma. Então ele vai pegar a primeira posição, o valor é 7 e vai procurar em todo o vetor. A partir do 4. 4 é menor? Sim. Ele vai atribuir esse valor para a variável. 5 é menor? Não é menor que 4. Beleza, vai para a próxima. 9 é menor? Não. 8 é menor? Não. 2 é menor? Sim. Vai atribuir o valor 2 para a variável. Ele vai pular depois para o último, é 1. 1 ainda é menor que 2. Então ele vai pegar o valor que está na posição lá, na última posição, e vai trocar o valor com a posição inicial. Então aqui embaixo pode ver que o primeiro valor do vetor ficou o valor número 1 e lá na última já ficou 7. Depois disso, o algoritmo pula para a segunda posição. Tá? Ele pega, aqui nesse caso, o valor é 4 e a partir desse valor ele vai ir comparando, então, a partir do 5 em diante, se existe alguma posição com um valor menor do que o atual. Então, basicamente, ele vai testar o 5, 9, 8, chegou no 2 é menor, atribuiu o valor 2 a uma variável auxiliar, pulou para o 7 não é menor, então ele vai automaticamente trocar o 2 e o 4 de lugar, como pode ver aqui embaixo. Então, sucessivamente, então esse algoritmo vai fazendo isso, indiferente de se em algum momento ele vai trocar ou não de lugar, ele vai seguindo dessa forma, tá? Ele vai seguir a sequência e a lógica dele. Qual é que é a complexidade do algoritmo? Tanto no pior caso, no caso médio ou no melhor caso, a complexidade é O(n) ao quadrado. Por que ela tem a mesma complexidade? Porque em todos os casos o algoritmo ele vai ter que efetuar todas as operações que são pré-definidas. Mesmo que o algoritmo já esteja ordenado, digamos na metade do algoritmo, ele vai continuar fazendo os testes até o final. Porque ele não sabe que aquilo está, ele não tem essa inteligência de saber que ele já está ordenado. Ele vai efetuar todos os passos até o fim. Então, a complexidade em geral é O(n) ao quadrado. Então, vamos ver um pouco do código-fonte. Então, aqui eu fiz uma implementação desse código na linguagem Java, tá? Que fica simples da gente entender. Inicialmente,
eu criei a implementação, implementei um vetor, tá, de 10 posições, e nessas 10 posições eu fui atribuindo valores. Valores aleatórios, 10, 20, 30, 25, etc. Então todos os valores aqui, um valor para cada uma dessas posições. E depois disso eu estou chamando então o método, passando esse vetor como parâmetro. Como que se comporta esse método que eu estou chamando? Tá? Inicialmente ele cria duas variáveis auxiliares, que é a variável menor, tá? Que vai ser utilizada, e a índice menor. Inicialmente então o método começa com um for, que vai começar na posição 0, que seria assim como o vetor que começa na posição 0 também, até o tamanho do vetor menos 1. A gente sabe que essa operação aqui retorna o tamanho de elementos que servem nele, que nesse caso é 10, então menos 1 tu vai percorrer o elemento da posição 0 até a posição 9, que no total serão 10 posições. Ele vai atuar de 1 em 1. Primeiramente eu vou pegar então o valor menor e vou atribuir para a posição inicial. Tá? Então lá no vetor, na posição 0, eu vou atribuir na variável auxiliar menor. Então inicialmente o valor menor que eu tenho é o da posição inicial. Também vou pegar o índice em que eu estou, que no caso é 0, e vou atribuir para esse índice menor, para mim poder guardar essa informação. Depois disso eu tenho que criar uma outra implementação aqui dentro, que vai partir então da posição atual mais 1, então é a partir da próxima sequência, até o final do vetor. Tá? Também vai percorrer de 1 em 1. O que esse outro for vai fazer? Ele vai fazer a comparação então. A posição em que eu estou lendo, no caso aqui a próxima, se o valor for menor do que o valor que eu tinha na primeira posição, ele vai atribuir esse valor de j, o j que é a posição que eu estou lendo, para a variável menor. Assim como o índice, eu vou guardar também o valor do índice, qual é a posição que estava aquele valor, no índice menor. Então ele vai percorrer esse for do início até o fim, e no final dele ele vai ter na variável menor, eu vou ter o menor valor, e no índice menor a posição em que esse menor valor está. Tá? Então quando ele sai desse segundo for, ele vai pegar dentro do vetor, lá no índice menor, onde estava o menor valor, ele vai atribuir o valor que eu tinha inicialmente, tá? Então ele vai pegar o valor que eu tinha na posição 0 e vai colocar lá onde é que estava o menor valor. Depois disso eu pego o próprio valor, tá? E também atribuo eu pego o valor menor e atribuo então de volta na posição inicial. Então nesse momento eu puxei lá o valor 1 para o lugar do 7, tá? E nesse caso aqui, então eu coloquei o valor do 7 lá no lugar do 1. Depois disso, ele volta aqui em cima, vai pegar o próximo, vai pegar na posição 1, o próximo da sequência, vai atribuir as variáveis, vai fazer a partir da posição 2 toda a leitura do vetor, do início até o fim. Então, assim sucessivamente, ele vai funcionar até que se conclua então todo o vetor. No fim do método, ele retorna o vetor em si já ordenado. Então esse outro for é só para mostrar então o vetor na tela. Então quando a gente executar esse método aqui, a gente colocar a execução, ele rapidamente vai retornar então o vetor ordenado. Então uma posição nesse caso é a ordem crescente, então a implementação desse método. Algumas desvantagens aí então que temos com esse método. Tá? O custo e o tempo de processamento independem do estado inicial do vetor, ou seja, ele sempre efetuará todas as varreduras e comparações possíveis. Então, como eu mostrei ali, mesmo que o vetor já esteja ordenado inicialmente, ele vai ter que fazer todas as leituras possíveis. Isso é uma desvantagem, né? Porque ele não sabe quando parar, né? Só vai parar quando concluir. E, então, essa baixa eficiência em listas grandes, tá? Quando for uma lista muito grande, ele vai demorar muito, porque vai ter que percorrer sempre todo o vetor 2 vezes até concluir. Tá? Todo o vetor eu digo a partir da posição atual até o fim. Né? Conclusão, então. Conclui-se então que esse algoritmo é muito útil para listas menores,
pela sua simplicidade, pela sua fácil implementação, porém em listas maiores ele se torna inviável devido ao seu elevado tempo e custo de processamento, né? Então é basicamente tudo o que eu já disse. Se for uma lista pequena, ele vai conseguir organizar muito rapidamente, e se for maior, ele vai demorar, mas vai conseguir fazer igual, tá? É tranquilo. Então, se a gente precisa de maior agilidade numa lista grande, a gente vai ter que procurar algum outro método aí para fazer essa ordenação do vetor. Então, basicamente seria isso. Grato pela atenção dos senhores e até a próxima.